outro assunto que eu acho importante a gente discutir, a gente conversar aqui, é em relação ao que aconteceu com o ator Bruno de Luca, o desentendimento, não é, com recepcionistas do hotel onde ele ficou em Santa Catarina. É uma coisa que já aconteceu há um tempo, se eu não me engano, em 2009, mas eu vou ver essa data direitinho aqui para vocês, mas agora é que saiu a sentença, realmente em 2009, e a gente tem a descrição de um caso lamentável, aquela coisa de gente que pode se sentir superior aos outros porque é de televisão, porque trabalha na TV, porque trabalha em novela, porque trabalha na Globo, enfim, uma coisa muito complicada, mas que a gente vê também entre pessoas que não tem nada a ver com televisão. É no nosso dia a dia, quando um maltrata o outro, quando um humilha o outro, quando um xinga aquele outro, às vezes numa discussão que poderia ser resolvida de uma maneira mais civilizada, de verdade. Ele foi condenado, ele vai ter que pagar uma multa de R$15 mil, uma indenização de R$15 mil, mas ainda cabe recurso nessa história. Agora, para você que não conhece o caso, eu vou dar uma resumida, porque ele estava nesse hotel em Santa Catarina, tinha pessoas no quarto com ele, parece que eles estavam, né, comemorando alguma coisa, o barulho foi imenso e o pessoal da recepção reclamou. E aí foi xingado de vagabundo, xingado de vocês são favelados, xingados de recepcionista de merda. Essas são as declarações que estão no texto da notícia que dão conta agora da condenação dele, embora ainda caiba recurso. Então vou dar uma lida para vocês, que é o seguinte: o ator e jornalista Bruno de Luca foi condenado a pagar R$15 mil de indenização por danos morais a um recepcionista de um hotel em Florianópolis. Divulgada na sexta-feira, último dia 7 agora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença da primeira Câmara Civil do TJSC, não é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que decidiu pela condenação. Cabe recurso à decisão. De acordo com o processo, Bruno teria ofendido um recepcionista do Hotel Majestic, no centro da capital catarinense, em 2009. Entre os xingamentos estão: recepcionista de merda, vocês são favelados e vagabundo, conforme a decisão. O conflito ocorreu após reclamação do barulho do quarto onde o ator estava hospedado com amigos. A assessoria de imprensa do Bruno de Luca informou que ele estava em gravação e não foi possível contatá-lo para que ele fale sobre o caso. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do Bruno alegou que o recepcionista teria invadido seu apartamento sem autorização e que as ofensas foram mútuas. Para o desembargador Raulino Brunin, relator do processo, as imagens analisadas e testemunhas ouvidas apontam que as agressões não foram recíprocas. E ainda, segundo o Tribunal de Justiça, o réu não provou que os fatos ocorreram de maneira diferente da versão contada pelo recepcionista. O site G1 tentou contato com a assessoria de imprensa do Hotel Majestic sem sucesso até a publicação da notícia. E uma das testemunhas informa no processo que o autor da ação foi demitido, mas não detalha quanto tempo após a confusão e por qual motivo isso aconteceu. Eu acho, gente, que olha, esse tipo de coisa é um absurdo, não é? Você humilhar, você xingar, mesmo que foi recíproco, foi quem xingou primeiro, deve ter sido justamente pelo teor da coisa, o próprio ator. E é uma coisa que realmente não se justifica. Você se dirigir a um funcionário, por mais errado que ele esteja, vai lá, chega na direção do hotel, chega na gerência, fala, reclama, mas não esse tipo de coisa. Não virar esse bate-boca dessa maneira, não ofender alguém de uma forma como essa, né? Xingar, sabe, de palavras de baixo calão, falar você é favelado como se isso fosse, você é resto da humanidade, sabe? Você não está nem chegando aos meus pés, porque esse é o tipo de coisa que dá a entender que ele tenha feito, né? Ele não quer falar, não está falando, todos os veículos estão aí abertos para que ele se posicione, mas ele está preferindo não. O advogado dele é que está falando, não está negando o fato, não está negando as ofensas, está dizendo apenas que elas foram mútuas. Mas se existe uma recíproca, se existe uma réplica, é porque alguém falou alguma coisa. E não foi o recepcionista que disse para ele, você é um favelado. Não foi o recepcionista que disse para ele, você é um recepcionista de merda. Não foi, né? Então a coisa partiu realmente dele
talvez até por uma atitude errada do recepcionista, mas isso não justifica em absoluto esse tipo de humilhação. E gente de televisão, me desculpe, a gente trabalha no veículo, a gente sabe, muitos, grande parte, mesmo que não seja do primeiro time, porque também existem essas divisões, né? Acabam se considerando nata da humanidade, acabam se colocando acima do bem e do mal, acaba achando que é superior a qualquer outra pessoa que exerça uma função que não esteja ligado a esse veículo que virou uma entidade, né? O Brasil é meio doente com essa história de televisão, de fama, é todo mundo bozó, é uma coisa absurda o que existe. Então, eu acho que essa condenação, tendo tudo ocorrido assim, ainda vai caber recurso, ainda vai ser reanalisada, mas isso ficando posto mesmo, definitivamente, 15 mil reais de indenização, eu acho pouco, porque eu acho que esse tipo de humilhação ninguém merece, tá certo? E é isso aí, muito boa tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Boa tarde, gente. Felipe Campos, tudo em paz? Boa tarde, e aí, Sônia, tudo boa tarde, bem? Gente. Conte tudo pra jóia. gente. Olha só, eu acho que são dois casos, né, que são importantes serem discutidos, né? Porque a gente sempre fala aqui sobre assédio moral, Sim. né? Hoje está em maior crescimento aí no Brasil, todo mundo xinga todo mundo, enfim. E os artistas, eu não conheço particularmente, eu nunca entrevistei o Bruno De Luca, mas eu tenho amigos que o conhecem e sabem que ele tem um caráter meio duvidoso, assim, principalmente com a história dele. Ele é Mania realmente... de grandeza, isso, tá. Dizem que ele é meio escrotinho, assim, tá. né? Que justamente foi como me passaram. Eu acredito assim, essas histórias, quando elas doem no bolso, ok, mas tinha que ter depois uma continuidade, caminho, né? Sabe? Porque só doer no bolso, para eles que têm, isso é muito simples, né? Porque para quem tem, chega na hora, pega e fala assim, ainda paga com desdém, é só isso, então toma, entendeu? Então eu acho que deveria ter uma continuidade aí também e não ficar por isso mesmo, porque todo trabalho é digno, independente de onde você esteja, da forma como você esteja. Todo mundo merece respeito. E todo mundo merece respeito, cada profissional no seu lugar, e eu acho que as pessoas, elas estão lá por precisar e ninguém trabalha porque... enfim, tem muita gente que gosta de trabalhar, mas outros trabalham porque verdadeiramente precisam, né? Então, eu acredito que isso seja muito pouco. E junto com a história do filhinho da Juliana Paz, né? Eu acredito que isso também tem que ser muito discutido dentro de sala de aula, com as professoras. Eu acho que os professores, eles devem ter esse empenho também, não deixar só essa responsabilidade para os pais artistas. Sabe que é uma criança artista, eu sei que às vezes a escola não quer fazer nenhum diferencial, mas é diferente, porque a criança, ela tá lá. Ela, quando ela sai, ela vai pro mundo de faz de conta, assim. E se não tomar cuidado, essa criança, ela pode acumular outros personagens durante a vida brincando de faz de conta, já que a minha mãe também faz de conta, eu também vou fazer, né? Então... Uma coisa que tem que ter atenção mesmo. E tem que ter atenção, e os professores também têm que exercerem essa função também. Mostrar que, olha, são os pais que são famosos, aqui o coleguinha é igual a todo mundo, e na boa, né? Que todo mundo encare isso com mais naturalidade, viu? Thiago Rocha, tudo bem? Tudo jóia, lamento esse tipo de postura do Bruno, sabe por quê? Também, viu? Porque às vezes as pessoas, elas confundem, né? Ser famoso, ter dinheiro, ter uma vida confortável não significa que você precisa desmerecer a outra pessoa que está ali. Quando você entra num hotel, ou quando você mora num prédio, ou quando você mora num conjunto de casas, num condomínio, existem regras. Exatamente, para todos, de convivência. Né? Pra todos. E, do jeito que aconteceu com o Bruno, ele estaria com o rádio ligado, uma música muito alta, ele e também tem uma outra moça, que é ex-namorada do Ronaldo Fenômeno. Eles estavam juntos, aquela coisa toda, não estavam juntos namorando, mas estavam juntos no mesmo ambiente. E aí, eles, Lívia Lemos, se não me engano, e eles teriam voltado e depois discutido no hall. Para que fazer esse tipo de comentário? Para que falar, olha, você é um funcionário disso ou um funcionário daquilo? Poucas pessoas conseguem, Bruno, brilhar na sua carreira profissional e ter a oportunidade de fazer uma faculdade e trilhar seu progresso profissional. Que brilha tanto assim. Não, mas não é isso, Felipe. Já que eles têm a mania de colocar
essa divisão hierárquica, ou então primeiro time, segundo time, para mim não existe celebridade no Brasil, né? Mas ele também está no mesmo patamar, ele não é melhor do que ninguém, entendeu? Também coloco ele lá embaixo depois dessa situação. É verdade, vamos aguardar aí, né, esse recurso e ver se a sentença for confirmada. Eu ainda aumentaria a indenização. 15 mil é muito pouco. É muito pouco de verdade, viu? Girando a nossa roda, olha só, Patrícia Bravanel levou bronca do Detran, do Departamento de Trânsito, por conta de cinto de segurança quando está ao volante. Só que tem um detalhe nessa história, vocês olhando a imagem, parece que ela está sem cinto. Se você olha de frente, parece que o cinto está lá atrás, certo? Mas ela está de cinto, olha lá o que ela fez. Ela passou por trás e botou o cinto aqui na altura da barriga. Duas possibilidades, ou porque estava com o microfone, porque isso era uma gravação, ou para não amassar a roupa, porque isso era uma gravação. De qualquer forma, houve aí uma coisa errada, porque o cinto, não adianta você passar ele na barriga, mudar a altura, que você faz com que ele perca mais de 50% da sua função. Se ele é colocado atravessado, é para ele segurar a sua parte de cima do corpo por inteiro, né? Se você coloca ele aqui, você vai dobrar na hora de uma batida muito mais do que aconteceria se você tivesse todo o apoio daqui a aqui. Aí seu corpo está preso, aí você tem mais garantia. Então, por segurança da própria pessoa, é que todo mundo, né, do Departamento de Trânsito, e todos têm essa atenção com o posicionamento. Tá sem cinto já é o fim da picada, mas se você colocar errado, como ela colocou, você também pode estar ferrado, né? Então não é que estava sem cinto, só esse é o esclarecimento. É que ela colocou por conta da gravação de uma maneira que o cinto não atrapalhasse o trabalho, mas aí a segurança vai para o brejo, ou quase, né? Ou você perde pelo menos 50% da segurança que o cinto poderia te dar. Então acho que a bronca foi válida, certo? Válida. Cinto de segurança é cinto de segurança. A forma correta de se usar é uma só, não tem outra opção. Não tem outra, gente. É uma só. Foi planejado assim, isso é engenharia até, né? E tem uma coisa muito importante, Sônia, esses carros, principalmente de pessoas muito importantes, geralmente eles são blindados. Sim. E carro blindado, o que acontece? A blindagem é justamente para que não passe nenhum tipo de arma de fogo. Você imagina, se você está desprotegido, sem o cinto de segurança e bate a cabeça no vidro, você morre ali. É traumatismo craniano na certa. Verdade. Se for um outro carro, você ainda quebra o vidro, você pode ainda se safar dessa história. Mas um vidro blindado, não. Tá. Então você precisa tomar mais cuidado com a segurança com esses veículos. E hoje os veículos, especialmente esses mais caros, você não colocou o cinto, eles começam a apitar e não param mais. É por isso que ela está com Mas uma coisa que me chamou mais a atenção no cinto, quando eu assisti esse vídeo, não é a questão do cinto, é a questão dela estar dirigindo, falando e gravando com o celular. Isso me chamou muito a atenção, porque o carro não está parado e você vê que ela está fazendo manobra e falando com a câmera, mas tal, isso aí... enfim. Mas isso também é perigoso, gente, porque imagina, a gente sabe que em frações de segundos você pode bater o carro se você não tiver tocar o atenção. Eu fiz uma viagem daqui até a Granja Viana com o neto ao volante, né, no bate-volta da Rede Bandeirantes de televisão, e a gente estava papeando e era uma entrevista e estava tudo sendo gravado, você tendo uma atenção, você consegue, não é o recomendável. Mas ela não é a primeira, a Eliana fez isso também, Celso Portiolli fez isso também. Iris Stefanelli não está sabendo. A Iris Stefanelli não está sabendo também. Virou uma moda, né? Uma modalidade, vamos dizer. A Angélica também levou bronca, não foi? Mas estava sem cinto. A Angélica estava sem cinto, não foi o caso da Patrícia. A Patrícia colocou errado. A Angélica estava sem cinto. Então, tem um monte de gente fazendo isso, é uma moda que vem lá de fora, mas que merece uma reflexão. Dá para fazer. Sim. Eu andei quilômetros e quilômetros. E o Neto não rateou uma vez. Ele foi craque também ao volante, né? Ao craque no volante. A gente não tem problema nenhum. Mas eu sempre acho que realmente demanda um cuidado a mais nesse ponto. Felipe tem razão. Eu acho que quer gravar, senta no carro, liga, grava com o carro parado. Ok, posta, não tem problema. Mas aí não tem graça, você vai ter que subir no guincho. Isso é matéria. As entrevistas estão sendo feitas assim. Sobe no guincho, põe no guincho,
aí coloca o carro lá em cima, aí tá tudo certo. Aí pode andar para onde quiser, desse jeito que tem que ser. Se não faz fake, né? Entra no carro, o cenário roda, vai passando, virtual, aí parece que você está dirigindo. É uma opção também. Vamos ver o comunicado aí, olha lá. Detran São Paulo, posso falar? O Detran São Paulo fala ou não fala? Mas fala Patrícia, ou não fala? Patrícia Bravanel, como diria seu pai, quem tem, tem. E a gente tem certeza de que o Silvio não vai gostar nada de ver você com o cinto de segurança embaixo do braço. É um perigo só. O dispositivo tem esse design por uma razão: proteger o tronco dos ocupantes do veículo em caso de impacto, evitando projeções bruscas para frente e consequentes fraturas. Por isso, ele precisa estar bem preso no ombro e na cintura, sem folgas, debaixo do braço nunca, tá? Até que foi uma bronca simpática, né? Foi mais uma orientação realmente, mas é legal que o pessoal tá ligado. E né? Legal parabenizar também tanto que foi? Tem multa? O Marmita tá falando que daqui a pouco ela recebe a multa de R$530. E é verdade, com certeza vai receber. E é importante, até as pessoas do Detran, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, que são os que mais se manifestam no caso dos artistas, ter esse bom humor para explicar, porque olha só, essa leveza, que né? Coisa interessante que está acontecendo. É verdade. Talvez eles não tivessem essa abrangência se eles fossem rudes ou se eles deixassem passar batido essa história. Nós estamos falando na televisão, outros sites replicaram, vão replicar, portais. E essa explicação é muito importante. A conscientização vai para todos os lares, então parabéns para todos vocês. Detran botou até o pai no meio, não botou a mãe, mas botou o pai no meio. Mas é que foi boa, você viu como eles começaram? Posso falar? Mas posso falar, o Detran fala ou não fala? Exatamente, foi muito engraçado isso, mas acho muito válido, achei muito interessante saber que eles estão ligados realmente na segurança das pessoas, viu? Bom, olha, tem muita coisa pra gente comentar hoje. Deixa eu ver aqui o que nós vamos falar, tipo de coisa que dá a entender que ele tenha feito, né? Ele não quer falar, não está falando, todos os veículos estão aí abertos para que ele se posicione, mas ele está preferindo não. O advogado dele é que está falando, não está negando o fato, não está negando as ofensas, está dizendo apenas que elas foram mútuas, mas se existe uma recíproca, se existe uma réplica, é porque alguém falou alguma coisa, e não foi o recepcionista que disse para ele, você é um favelado, não foi o recepcionista que disse para ele, você é um recepcionista de merda, não foi, né? Então a coisa partiu realmente dele, talvez até por uma atitude errada do recepcionista, mas isso não justifica em absoluto esse tipo de humilhação. E gente de televisão, me desculpe, a gente trabalha no veículo, a gente sabe, muitos, grande parte, mesmo que não seja do primeiro time, porque também existem essas divisões, né? Acabam se considerando nata da humanidade, acabam se colocando acima do bem e do mal, acaba achando que é superior a qualquer outra recurso à decisão. De acordo com o processo, Bruno teria ofendido um recepcionista do Hotel Majestic no centro da capital catarinense em 2009. Entre os xingamentos estão: recepcionista de merda, vocês são favelados e vagabundo, conforme a decisão. O conflito ocorreu após reclamação do barulho do quarto onde o ator estava hospedado com amigos. A assessoria de imprensa do Bruno de Luca informou que ele estava em gravação e não foi possível contatá-lo para que ele fale sobre o caso. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do Bruno alegou que o recepcionista teria invadido seu apartamento sem autorização e que as ofensas foram mútuas. Para o desembargador Raulino Brunnen, relator do processo, as imagens analisadas e testemunhas ouvidas apontam que as agressões não foram recíprocas. E ainda segundo o Tribunal de Justiça, o réu não provou que os fatos ocorreram de maneira diferente da versão contada pelo recepcionista. O site G1. Outro assunto que eu acho importante a gente discutir, a gente conversar aqui, é em relação ao que aconteceu com o ator Bruno de Luca, o desentendimento, não é, com recepcionistas do hotel onde ele ficou em Santa Catarina. É uma coisa que já aconteceu há um tempo, se eu não me engano, em 2009, mas eu vou ver essa data direitinho aqui para vocês, mas agora é que saiu a sentença, realmente em 2009, e a gente tem a descrição de um caso lamentável, aquela coisa
de gente que pode se sentir superior aos outros porque é de televisão, porque trabalha na TV, porque trabalha em novela, porque trabalha na Globo, enfim, uma coisa muito complicada, mas que a gente vê também entre pessoas que não tem nada a ver com televisão. É no nosso dia a dia, quando um maltrata o outro, quando um humilha o outro, quando um xinga aquele outro, às vezes numa discussão que poderia ser resolvida de uma maneira mais civilizada, de verdade. Ele foi condenado, ele vai ter que pagar uma multa de 15 mil reais, uma indenização de 15 mil reais, mas ainda cabe recurso nessa história. Agora, para você que não conhece o caso, eu vou dar uma resumida, porque ele estava nesse hotel em Santa Catarina, tinha pessoas no quarto com ele, parece que eles estavam, né, comemorando alguma coisa, o barulho foi imenso e o pessoal da recepção reclamou. E aí foi xingado de vagabundo, xingado de vocês são favelados, xingados de recepcionista de merda. Essas são as declarações que estão no texto da notícia que dão conta agora da condenação dele, embora ainda caiba recurso. Então vou dar uma lida para vocês, que é o seguinte: o ator e jornalista Bruno de Luca foi condenado a pagar 15 mil de indenização por danos morais a um recepcionista de um hotel em Florianópolis. Divulgada na sexta-feira, último dia 7 agora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença da primeira Câmara Civil do TJSC, não é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que decidiu pela condenação. Cabe tentou contato com a assessoria de imprensa do Hotel Majestic sem sucesso até a publicação da notícia. E uma das testemunhas informa no processo que o autor da ação foi demitido, mas não detalha quanto tempo após a confusão e por qual motivo isso aconteceu. Eu acho, gente, que olha, esse tipo de coisa é um absurdo, não é? Você humilhar, você xingar, mesmo que foi recíproco, foi quem xingou primeiro, deve ter sido justamente pelo teor da coisa, o próprio ator. E é uma coisa que realmente não se justifica. Você se dirigir a um funcionário, por mais errado que ele esteja, vai lá, chega na direção do hotel, chega na gerência, fala, reclama, mas não esse tipo de coisa. Não virar esse bate-boca dessa maneira, não ofender alguém de uma forma como essa, né? Xingar, sabe, de palavras de baixo calão, falar você é favelado como se isso fosse, você é resto da humanidade, sabe? Você não está nem chegando aos meus pés, porque esse é o